Bem-vindo a mais um Café com Fé. Chega junto, bora começar esse seu dia da melhor maneira possível. Pega já o cafezinho, pega já a sua Bíblia, que com certeza tem uma palavra direta para o seu coração aqui hoje. Dando continuidade à nossa leitura, nós vamos para Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Então a gente dando continuidade aí à leitura. Vai chegando aí, vai abrindo a sua Bíblia para você acompanhar junto comigo. E você que está assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, um beijo no seu coração. Bom dia, ótimo dia, Fernando, ótimo dia. A Érica já deu a ligada aí, ó, façamos um ótimo dia. A gente é tão acostumado, né? Bom dia. A gente tem que quebrar esse padrão. Façamos um ótimo dia. Inclusive eu tenho que refazer essa canequinha do faça um ótimo dia. Alguém anota aí pra mim, Marcos 2, do versículo 18 ao 22. Essa será a nossa leitura aqui na sequência de Marcos, tá bom? E eu convido... Aê, tamo junto! E eu convido você que tá aqui chegando ao vivo, ou você que tá assistindo gravado depois pelo YouTube, que nesse momento a gente possa orar juntos para então iniciarmos a leitura aqui hoje. Então vamos lá? Obrigado, Érica. Deixa eu fixar aqui o seu comentário. Vamos orar? Feche seus olhos daí. Independente de onde você esteja, independente do horário que você está vendo esta live, mas que possamos estar em unidade neste momento, orando juntos. E eu oro para que nenhum pensamento intrusivo, nenhuma aflição, nenhuma preocupação venha roubar a sua atenção daquilo que Jesus quer revelar para nós aqui hoje. Amém. Respira fundo junto comigo. Papai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, extraordinário e sempre nos ouve. Obrigado, meu Pai, por mais um dia. Obrigado por ter nos dado a oportunidade de levantar da cama hoje e poder viver esse dia extraordinário na Tua presença. Eu te agradeço por tudo o que o Senhor já fez, por ter nos sustentado até aqui, por ter cuidado de nós em cada detalhe. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo agora, por ter nos atraído para este momento, por cada órgão nosso que está funcionando. E eu te agradeço, ó meu Pai, por tudo aquilo que há de vir, porque nós sabemos que os teus planos eles são bons, muito melhores do que poderíamos planejar. Eu tenho certeza que esse dia já será extraordinário, só do fato de estarmos com o Senhor, estarmos na Tua presença. E eu oro para que o Senhor nos guie e nos direcione de acordo com a Tua boa e plena vontade. Que a Tua palavra aqui fale conosco, que a Tua palavra seja como um farol que ilumina o nosso caminho, que seja como um pão que nos alimenta. Ó meu Pai, guia os nossos passos, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu oro para que o Senhor higienize os nossos corações e arranque fora de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que desagrada o Senhor, mas que o nosso coração seja segundo o Teu. Que o Senhor coloque em nós o querer e realizar de acordo com a Tua boa e plena vontade. Oh meu Pai, nos dê a sabedoria e o discernimento para fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Ti. Eu oro para que o Senhor nos dê força, coragem, ousadia e uma fé que move montanhas, para que possamos passar por todas as adversidades, superar as crises, vencer cada momento difícil, Pai, que esse dia de hoje tenha. E que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Oh, meu Pai, que seja um dia cheio da Tua presença. Incendeie os corações que o Senhor trouxe aqui hoje.
E que possamos ser tão cheios, tão incendiados por Ti, que aonde nós colocarmos as pontas dos nossos pés, possamos transbordar isso para todos aqueles ao redor. Eu oro para que o Senhor faça em nós, para fazer então através de nós. Que outras pessoas sejam tocadas por aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Que o Teu reino se manifeste em nosso dia. Que o Teu reino se manifeste, meu Pai, em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Traga uma revelação genuína do Senhor para cada um de nós. Que não seja somente uma live, somente uma leitura, somente um vídeo, mas seja uma revelação genuína do Senhor para cada um de nós aqui. Eu clamo por mais da Tua presença, meu Pai. Que possamos Te conhecer mais, que possamos ter experiências a qual nunca tivemos antes. Que possamos estar famintos e sedentos por mais de Ti, para que vivamos em um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos por mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, amém. Manda um amém aí se você tá junto comigo, fala amém. E se você tá no canal do YouTube, deixa um amém nos comentários para mim saber que você estava aqui orando junto com a gente. Amém. Então vamos lá então, Marcos 2, do 18 ao 22, é a nossa leitura de hoje. Amém. Amém, Fernanda, amém, Érica. Vamos lá. O texto de hoje fala sobre Jesus é interrogado acerca do jejum. Vamos ler juntos? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Então eles estavam jejuando e eles então foram interrogar Jesus por que os discípulos dele não jejuavam. Então Jesus responde: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Jesus então complementa: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Amém. Vamos lá, vamos meditar nisso aqui hoje, trazer algumas explicações e clarezas aqui, e com certeza uma aplicabilidade para o seu dia, para a sua vida. Lembre-se, a palavra ela tem que ser viva. Ela é viva, perdoe. A palavra ela é viva. Então não adianta só uma teoria. Tem que haver uma prática, tem que ter uma aplicabilidade desta palavra no seu dia, na sua rotina, nos seus hábitos. Então o primeiro ponto importante é você entender o jejum. Entender o princípio do jejum. Por que nós jejuamos? Para que possamos nos aproximar mais de Deus. O jejum é uma prática, é uma disciplina espiritual que não pode ser esquecida, subestimada, deixada para lá. Você tem que entender, meu lindo, que eu sempre brinco com isso, mas é sério. Eu não vou acordar um dia e falar assim: nossa, Thaís, não precisa fazer comida hoje não. Eu acordei numa vontade de jejuar. Eu acordei numa vontade de ficar com fome o dia inteiro, de não comer nada. Nossa, mas que desejo que eu acordei disso hoje. Meus lindos, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tem um versículo que fala o seguinte. Deixa eu achar o endereço. Aqui, ó. Que o Espírito ele milita contra a carne. Achei, tá lá em Gálatas 5:17,
que fala o seguinte: pois a carne deseja o que é contra o espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então você não vai acordar um dia e falar: nossa, que vontade de jejuar, fortalecer o meu espírito, sem comer nada. Não, a sua carne ela vai contra o espírito contra a carne. Os desejos são diferentes. Então, meu lindo, se for coisa que você não se submeter a praticar, você não vai fazer. Mas então você tem que entender a real importância dessa prática. É fortalecer o seu espírito para que você se aproxime de Deus. Eu gosto da afirmação que diz o seguinte: o jejum, ele não muda Deus. Porque Deus, ele será, continua sendo e foi, perdão, inverti a ordem. Deus, ele foi, ele é e ele será. Então o jejum, inclusive as suas orações, não mudam Deus. Mas o jejum, ele muda você. Ele te sintoniza, sabe? Ele te fortalece espiritualmente. Se você quer fortalecer o seu corpo, a sua carne, você vai para a academia, você faz força, você levanta pesos, você se fortalece. Então os seus músculos começam a se fortalecer. Há uma hipertrofia. Você se alimenta. Agora o jejum é para você fortalecer o seu espírito. Então é uma prática necessária. Dentro das disciplinas espirituais: oração, palavra e jejum. Então é algo que você precisa fazer. E quando eles perguntam para Jesus por que os discípulos dele não estavam jejuando, não é que Jesus está tirando o jejum, que eles não precisavam de jejuar. E é muito importante que você entenda isso, que Jesus não diz que eles não precisavam jejuar. Ele diz que naquele momento eles não precisavam. Por quê? Porque o noivo estava com a noiva, Jesus estava com a igreja. Jesus estava ali com eles. Então, ora, se o propósito principal do jejum é me aproximar mais de Deus, é me fortalecer espiritualmente, eles estavam ali junto com Jesus. Então não era necessário aquela prática naquele momento, mas o próprio Jesus diz o seguinte: mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ou seja, já é esperado de nós que a gente pratique o jejum. Eu sempre digo aqui para vocês, neste Instagram, eu falo sobre hábitos, desenvolver hábitos que vão te levar a ter uma vida extraordinária. Meus lindos, a melhor coisa que você pode fazer é pegar os hábitos de Jesus e trazer para dentro da sua rotina. Se o próprio Jesus jejuou, lembra no deserto, depois do batismo, que Satanás foi lá tentá-lo? Se Jesus jejuou 40 dias, se Jesus teve a prática de jejuar, meus lindos, quem é eu, você na fila do pão para não fazer a mesma coisa? Então nós devemos ter esta prática. É importantíssimo ter essa prática. E com certeza você não caiu nesse vídeo, nessa live à toa. Você caiu aqui e eu oro sempre para essas coisas. Para que não seja algo aleatório, mas para que as pessoas que Deus traga aqui, Deus traga uma revelação, traga um direcionamento. Então eu queria trazer isso para a sua vida hoje. Olha só, diante da presença de Deus, comece a buscar mais a Deus. Não há nada melhor que você possa desejar que conhecer mais a Deus, que estar mais próximo dele, que ter mais intimidade com ele. Então pratique o jejum. Pratique o jejum, pratique a leitura das escrituras, pratique a oração. Eu adoro fazer um empilhamento de hábitos, onde você consegue colocar os 3 em um só. Na verdade, os 4, né? Eu estou esquecendo de outras disciplinas espirituais aqui que são muito importantes, né? 5, vamos pôr 5. 4, vou pôr 4, porque a gratidão, eu ia falar da gratidão, mas a gratidão você coloca dentro da sua oração. Mas olha o que é importante: 4. Oração, palavra, jejum. E a quarta que eu chamo de worship time. É um worship time. Escreve aqui nos comentários. Worship time. O que é worship time? É o tempo de adoração. É o tempo de você colocar um louvor, começar a adorar a Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu os salmos, que são cânticos. Então tem um tempo de worship time, um tempo de adoração a Deus, um tempo só de adorar a Deus.
Não pelo que ele fez, mas por aquilo que ele é. Então você tem que praticar essas 4 disciplinas no seu dia a dia. Você tem que instalar esses hábitos na sua rotina. Oração, palavra, jejum e worship time. Só que aí eu gosto dessa paradinha que eu estou explicando para vocês de empilhamento de hábitos. O que é o empilhamento de hábitos? É você conseguir realizar coisas ao mesmo tempo, empilhar coisas juntas. Então vamos lá. O que isso significa? Você não está aqui à toa. Worship time, sim, Danilão, gratidão. O que isso significa? Vamos lá. Primeira coisa, você vai orar a Deus para que Ele te direcione para iniciar um jejum. Você começar essa prática. Dentro disso, há diversos tipos e formas de jejum. Depois eu posso falar mais disso para vocês. Mas dentro disso, o que você vai fazer? Aquele período que você estaria se alimentando de comida, você então vai substituir por um momento que você vai por uma adoração, adorar a Deus, fazer uma oração e ler a Bíblia. Então você vai estar fazendo os 4 em 1. Então às vezes você tem dificuldade, né, de começar a orar, de ler a Bíblia, as coisas, então você vai fazer os 4 em 1. Você vai jejuar, então por exemplo, Denise, eu vou tirar o almoço. O horário que você estaria almoçando, você vai abrir sua Bíblia, você vai ler, você vai se alimentar da palavra. E aí você vai terminar a sua leitura, e não nessa ordem, tá, gente? Não nessa ordem, só estou trazendo um caso prático. Você orou, você vai orar, lê a palavra, aí você vai pôr um louvor, o louvor vai tocar ali, você vai adorar a Deus. Pode ser... Esquece a ordem, tá? Adora, ora, aí você abre a Bíblia, lê a palavra, mas você tá entendendo? Vai fazer os 4 em 1. Então eu acho o jejum muito interessante para até fortalecer você dentro disso, para que você tenha um tempo de aplicar as disciplinas espirituais. Isso vai te fortalecer muito, meus lindos. Isso vai te fortalecer demais. O jejum, ele é necessário para nos gerar uma fome, uma sede por mais de Deus. Esse é o propósito do jejum. Nos gerar uma fome e uma sede por mais de Deus. É buscar primeiro ao Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pode ser que haja propósitos secundários, mas lembre-se do que eu estou te falando. Não há nada mais precioso que você pode desejar e buscar do que a presença de Deus. Então o jejum é uma prática muito importante. Sabe, eu sou a favor de a gente estar sempre buscando estar praticando jejum. Como isso? Você pode ir alternando. Eu saí de um jejum agora, eu mais outras pessoas, a gente estava em grupo, né? Jejuando 21 dias, comendo verdura, frutas, ovos e whey. Foram 21 dias desta forma. E aí quando deu os 21 dias, ontem na segunda-feira, inclusive, começamos outro jejum. Que agora a gente fica um tempo sem se alimentar. Então você pode sempre estar trocando os tipos de jejum, mas sempre estar jejuando, praticando isso, fortalecendo o seu espírito. Isso é muito bom, gente. Isso vai fazer bem demais para vocês. Eu jejuo não porque eu gosto, como eu disse, vou voltar lá no começo. Eu não vou acordar um dia e falar assim, nossa, que vontade de jejuar, que vontade de ficar sem comer coisas que eu gosto, que vontade de ficar sem comer. Não vai chegar esse dia, não existe isso. Você se submete. Não porque... Nossa, café quando ele vai dando uma esfriada, ele vai ficando difícil de lidar. Você não faz porque gosta, você se submete porque sabe da importância. Qual que é mais importante? Vamos lá, qual que é mais importante? Motivação ou disciplina? Põe nos comentários, qual que é mais importante? Motivação ou disciplina? Então tem coisa que a gente faz não porque gosta, mas porque precisa ser feito. Por isso que Paulo, na carta aos Gálatas, diz o seguinte: eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vocês não fazem o que desejam. Ó, o Fernando mandou aí, disciplina. Na verdade, Fernando, vou explicar aqui pra você. Sim, as pessoas, isso, pois às vezes estamos sem motivação, mas a disciplina faz você fazer. Tá,
A Érica também mandou disciplina. Eu quero mostrar para vocês um outro conceito. E aí, se fizer sentido, vocês falem aqui nos comentários. Deixa eu explicar para vocês. Na verdade, o mais importante é a motivação. Por quê? Muito se confunde que motivação com entusiasmo, com empolgação. Motivação é simplesmente um motivo para ação. E por que a motivação vem primeiro? Para que você tome uma atitude, você precisa ter um bom motivo para aquela ação. E a disciplina, ela trabalha para motivação. Como assim, Diniz? Você vai ter disciplina no dia que você tiver um bom motivo para tomar aquela ação. Aí mesmo que você não queira fazer, você vai fazer porque há um bom motivo para que você faça. Então a disciplina, ela trabalha para a motivação. Quando você tem um bom motivo para fazer algo, você terá disciplina para fazer mesmo que você não queira, porque você sabe o porquê você está fazendo. Pegou? Então, a disciplina trabalha para motivação. Então você tem que ter um bom motivo para tomar a ação. Então quando, por exemplo, eu faço algo que eu não gosto de fazer, eu tenho que ter um motivo claro para isso. Qual que é o motivo de eu jejuar? É porque vai fortalecer o meu espírito, vai me aproximar de Deus. Então mesmo que a minha carne não queira jejuar, eu vou fazer, não porque eu goste de fazer, mas porque eu necessito de fazer, porque eu quero estar mais faminto e mais sedento por Deus, eu quero me aproximar dele. Então não importa se eu quero fazer, o importa é o motivo a qual estou fazendo. E isso é tão interessante, gente, que o jejum, o mais importante do jejum é o motivo a qual você está fazendo. Veja só, deixa eu explicar isso para vocês. Na palavra, você vai ver diversos tipos e formas de jejum. Jejum de Daniel, jejum como de João Batista, jejum que Jesus fez. Você vai ver vários tipos e formas de jejum. Há jejum parcial, normal e total. Então não há regra específica como que você deve jejuar. Por isso que eu falo para vocês que o mais importante é você colocar em oração e pedir para que o Espírito de Deus te guie. Coloque no seu coração aquilo que é para você jejuar e você não faça algo por conta própria. Porém, o mais importante do jejum é a motivação pelo qual você está fazendo. Porque jejum sem oração é apenas uma dieta, é apenas um protocolo dietético. O jejum sem oração é uma dieta. Então vamos lá. Se eu fazer o jejum intermitente naquele protocolo de 16 horas sem comer, é jejum intermitente com finalidade de fazer uma dieta. Se eu ficar 16 horas sem comer, mas o motivo não é emagrecer, o motivo não é uma coisa estética, o motivo é me aproximar de Deus, então é um jejum espiritual. O que muda um jejum dieta para um jejum espiritual é a motivação, é a intenção do que está sendo feito. Então por isso que jejum sem oração, ela é apenas uma dieta. Mas se a sua motivação de fazer aquilo está sendo se aproximar de Deus, meus lindos, não importa o quanto você faça ou o que você sacrifique, o importante é a motivação, a sua intenção em fazer esta prática. Entendeu? E aí quando Jesus diz sobre eu tenho que parar com essa mania. Quando Jesus diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. É muito engraçado, eu acho assim, engraçado, interessante, né? Eu acho muito interessante o quanto a palavra traz conceitos bem modernos para nós, né? Então aqui Jesus está falando sobre neuroplasticidade. Olha que louco isso. Jesus está falando sobre neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Você pega uma criança, um
vê ali uma criança em formação, quanto mais novo for a pessoa, você vê que maior a neuroplasticidade, maior é o aprendizado dela com o ensino novo. Agora, se você pega uma pessoa mais velha, a neuroplasticidade dela é menor, ou seja, ela tem maior dificuldade de receber o novo aprendizado. É só você pegar no dia a dia. A geração de hoje, das crianças hoje, elas já... parece que elas já nascem sabendo já entrar ali no YouTube, usar o celular, aquela coisa. Você vê criança de 3, 4, 5 anos mexendo no celular, tudo que é configuração, fluindo. E aí às vezes você pega um idoso e é a maior dificuldade para você ensinar ele a mexer nisso, porque a neuroplasticidade dele é menor. E a criança, então, ela tem maior neuroplasticidade para aprender mais coisas novas. É uma coisa que a gente vai perdendo com o tempo. Já tentou ensinar alguém velho algo novo? Rapaz, tem que ter paciência, porque a pessoa viveu a vida inteira aquilo. Pra você chegar lá na frente e falar pra ela, você viveu a vida toda errada. Tem que ter paciência e tem que entender às vezes que a pessoa não vai mudar. Não vai mudar, porque ela já viveu a vida inteira daquele jeito. Então você tem que ter paciência, tem que ter compaixão dessas coisas, sabe? Então Jesus está falando aqui, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então é porque Jesus está falando... Aqui, ó, deixa eu trazer agora para a analogia de Jesus. Quando você põe um vinho novo nos odres velhos... O que é odre? É uma vasilha de couro. Uma vasilha de couro. Você põe então um vinho novo em uma vasilha de couro velha, o vinho novo ele fermenta. E se a vasilha for velha, ele vai fermentar e vai explodir aquela vasilha. Então você tem que pôr vinho novo numa vasilha de couro nova, para que quando o vinho fermentar, aquela vasilha não venha explodir, não venha arrebentar. Então, explodir, não venha arrebentar, você entendeu, né? Não venha arrebentar. Então Jesus está falando sobre a dificuldade de colocar um pensamento novo em uma cabeça velha. Em uma cabeça velha. Então vê compaixão com os mais velhos. Ai, Érico. Então, ótimo dia, Gisele. Ótimo dia. Então, Jesus está trazendo um aprendizado novo para eles. Porque quem interrogou Jesus sobre eles não estarem jejuando foram os discípulos de João e os fariseus. E Jesus está trazendo um ensino para eles que é novo, porque eles estão ali vendo a prática do jejum como algo de obrigação, como algo que às vezes as pessoas veem o jejum como um sacrifício. Pelo amor de Deus, deixa eu trazer esse conhecimento para você, talvez seja novo para sua vida. O jejum não é um sacrifício. O jejum não é um sacrifício. Da mesma forma, o jejum não é uma obrigação. Por exemplo, treinar é uma obrigação? Não. Treinar e ter uma boa alimentação é uma obrigação, gente? Não é uma obrigação. Nós fazemos porque nos faz bem. Mas você tem a opção de treinar ou ser sedentário, de comer bem ou de comer só porqueira. Treinar e ter uma boa alimentação não é uma obrigação, mas são práticas que te fazem bem. E aí você tem um bons motivos para tomar essas ações. Da mesma forma, orar, ler a palavra, jejuar não é uma obrigação, mas nós fazemos, porque sabemos da importância disso para nossas vidas. Então eu reafirmo para vocês, o jejum, ele não muda Deus, ele muda você, para que você se aproxime de Deus. E deixa eu te falar, jejum não é sacrifício. Gente, Deus não quer sacrifício de nós, até porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus foi para a cruz, foi o sacrifício para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos então nos tornar filhos de Deus. Então, jejum não é obrigação, jejum não é sacrifício. Todas as vezes que você fizer as coisas com intenção de sacrifício para Deus, é a mesma coisa de você estar dizendo: Jesus, o que você fez na cruz não foi o suficiente, então eu preciso fazer mais algo. É isso que você acaba fazendo quando você acha que precisa fazer sacrifícios.
Você não precisa de sacrifícios. Deus não precisa do seu sacrifício. Já teve um sacrifício perfeito. Mas o seu esforço revela o seu interesse e te aproxima de Deus. Entenda essa diferença. Ótimo dia, Wander. Tamo junto. Então, jejum não é sacrifício. Jejum não é obrigação. E Jesus está trazendo esse novo aprendizado para os fariseus, para os discípulos de João, para aqueles que estavam interrogando por que os discípulos dele não estavam jejuando. E ficou claro para vocês que os discípulos não estavam jejuando porque o noivo estava ali junto com eles. Estava junto. O jejum é para que aumente a sua fome, para que você se alimente mais do pão da vida. Poxa, mas o pão da vida estava ali junto com eles. O próprio Jesus estava ali junto com eles. Então não tinha um porquê deles jejuarem. Mas Jesus disse: virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. E por isso nós buscamos, nós nos esforçamos, nós praticamos essa disciplina, esse hábito espiritual. Então eu queria encerrar trazendo essa palavra, esse aprendizado, e te estimulando, não te obrigando, não te dando ordenança, não, nem te coagindo, mas te estimulando, te incentivando, te influenciando de alguma maneira. Pratique o jejum. Gente, sabe por que eu gosto tanto do jejum? Porque são momentos que eu me aproximo tanto de Deus, é os momentos que a minha fé, eu sinto, sabe, que aumenta, é os momentos que eu tenho experiências que normalmente eu não tenho, é os momentos que me dão um discernimento como fora do normal. Vamos lá, para me encerrar a live aqui. Manda uma dúvida, se você tiver aqui uma dúvida sobre jejum, manda aqui nos comentários se tem alguma dúvida do jejum. E se você quiser relatar pra gente alguma experiência que você teve no jejum, para que você encoraje outras pessoas a praticarem isso, né? Comenta aqui. Diniz, mas Jesus não diz para o jejum ser em secreto? Sim, meus índios. Sim, você não precisa falar para os outros que está jejuando, a não ser que seja para promover uma prática coletiva. Então, por exemplo, eu saio falando para os outros que eu estou jejuando para me autopromover, só para falar que, nossa, como eu sou espiritual, não faz sentido, não faça isso, mantenha em secreto. Mas se eu digo que eu estou em jejum para promover, sabe, outras pessoas a também praticarem, aí sim. Geralmente eu só falo do meu jejum quando eu finalizo ele. Então, enquanto eu estou fazendo, eu tento deixar o mais baixo possível. Às vezes, pessoal, as pessoas que estão mais próximas, não tem como, né? Assim, não vou comer isso, tá? Porque eu tô praticando aqui um jejum. Então, aquelas pessoas mais próximas acabam sabendo, mas eu não fico postando essas coisas. Agora, por exemplo, tanto que é interessante isso. Hoje mesmo, depois olha lá no Reels. Hoje mesmo eu vou postar um Reels mostrando para vocês como foi a minha alimentação durante esses 21 dias do último jejum. Mas eu decidi fazer esta postagem só depois que eu acabei. Então agora que eu acabei eu vou relatar como foi, mas durante não tem necessidade, nem postei nada. Quem sabia era pessoas próximas ali de mim. Então torne conhecido o seu jejum se for para promover, sabe, para edificar a vida dos outros, não se autopromover. Então eu sugiro que você mantenha o seu jejum em secreto ou com o mínimo de pessoas possíveis que apenas convivam com você. Hoje mais tarde eu vou postar lá para vocês verem, agora que finalizei então esse período. Mas vamos lá, nenhuma dúvida sobre jejum, ok? Então eu testemunho, sabe, para vocês que são momentos que, caramba, eu me sinto tão bem, a minha fé fica tão fervorosa. Eu lido com situações que eu falo, meu Deus,
como eu tô lidando com isso, sabe? Como Deus tem agido através de mim nessa situação. Então, assim, gente, eu sou suspeito, eu adoro jejuar. Eu sempre gostei da prática do jejum como protocolo dietético antes de eu realmente conhecer Jesus. Então, sempre gostei de jejum como estratégia de se alimentar mesmo, sabe? Os benefícios que o jejum traz para a saúde. Mas depois que eu conheci Jesus, então comecei a aplicar isso, o jejum, de uma forma espiritual. Nossa, meu Deus, muito bom, muito bom. Então pratique os hábitos espirituais, jejum, adoração, worship time, né? Palavra e oração. Amém? Que essa palavra tenha entrado no seu coração, que o seu coração seja como um solo fértil, que essa semente cresça e dê frutos. Que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para sua vida, que você possa desfrutar da presença dele, que o seu dia seja incendiado, cheio da presença de Deus, que o Espírito de Deus ele possa testificar tudo aquilo que eu te disse aqui hoje, e que você seja mais faminto e mais sedento pelo Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que você viva experiências a qual você nunca viveu antes. Que você tenha uma ousadia, uma coragem para fazer coisas que você nunca imaginou que faria. Mas que tudo isso te aproxime mais de Deus e você viva um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tamo junto, gratidão pela sua presença, gratidão aí pela sua interação. A gente fica por aqui, mas amanhã, às 5h20 da manhã, nós voltamos para mais um Café com Fé. Fechou? Fernando, tamo junto. Fernandão, se você precisar de ajuda aí, manda lá no direct lá, eu te mando o manual de jejum, as coisas. Gente, se tiver alguma dúvida sobre o jejum, manda lá no direct e eu ajudo vocês aí no que eu puder. Fechou? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.